Oi, oi. Boa noite, meus amados irmãos. Eita, que isso aqui é potente, hein? Potente. Meus irmãos, é com alegria que eu volto aqui novamente para darmos continuidade a um tema maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade na história, né? Eu quero já agradecer a amizade sincera do Evaí, a consideração maravilhosa de Pastor Abraão por me dar esse tema tão fácil. Que tema fácil, Éder? Olha, a Trindade. Meus irmãos, confesso que a Trindade... Oi? Som. Oi? Pronto, ok. Confesso que a Trindade nos faz tremer mesmo, de verdade. E esse tema, ele é muito abrangente, porque é a Trindade na história. Então nós temos aí um recorte temporal muito grande. Além de muitas controvérsias, muitos conceitos, é um desafio muito grande falar da Trindade em si, conceituar a Trindade, falar das três pessoas da Trindade, da questão da essência, da pessoa em si. E, além disso, falar de um recorte temporal que a gente tem aí uns 2 séculos, né? Começa aí algumas controvérsias no primeiro século, no segundo, no terceiro, que vai até o 5º século depois de Cristo, né? Então, nós temos aí um recorte temporal muito grande, nós temos muitas controvérsias, nós temos muitos detalhes, mas também nós temos muita riqueza doutrinária. E por que nós devemos aprender, conhecer sobre a Trindade através da história? Primeiramente porque Deus ele se revela através da sua relação com o seu povo através do tempo, no decorrer do tempo, né? Uma das questões teológicas que nós falamos muito é que para se entender a pessoa de Deus mesmo, além de você ter que estudar os atributos de Deus, mas também a sua relação, a relação que Deus tem para com o seu povo através da história, da história que ele estabeleceu para com o seu povo. Né, a sua relação. Então, cada fato histórico, cada era, ele vai se revelando, mostrando o seu caráter, vai moldando o seu povo também. E isso não apenas no Velho Testamento, não apenas com o povo judaico, mas também com a igreja. E alguns estudiosos falam que nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento, e a história da igreja, ela é como se fosse o Terceiro Testamento, né? Por quê? Porque é nesse período, após, né, Cristo ascender aos céus, e a igreja se firmar, passar pela perseguição, é nesse momento que nós temos certos dogmas ou certos conceitos da fé cristã que vão se estabelecer, ser conceituado, ser fechado, e o povo, a igreja de Deus, né, o povo de Deus, vai então fechar esses conceitos e a gente vai ter o que dizer que nós somos cristãos e que nós acreditamos nisso, nisso e nisso. Nós vamos ter uma identidade. Então, é a consumação de tudo. É claro que não é, né, um terceiro cânon, não é isso, mas que é sim a afirmação do Evangelho, que é a igreja prevalecendo contra as portas do inferno. E toda controvérsia que se levanta mostra mais ainda o poder de Deus e como a igreja é separada e é o povo de Deus eleito e como ela se comporta. E todas essas controvérsias que nós vamos ver aqui, há um posicionamento da igreja a partir das Escrituras, a partir da verdade bíblica, colocando então, reafirmando então a sua verdade, a sua importância, a sua relevância, não apenas espiritualmente, mas também socialmente. Então a gente vai dar uma passeada hoje pela história. Eu quero deixar claro logo aqui o seguinte: ao contrário das pregações que nós temos colocado aqui, apresentado aqui, hoje ela não é uma pregação expositiva de um texto. Nós não vamos trabalhar um texto. A gente vai ver alguns textos, mas muito por cima, porque se eu for me apegar aos detalhes, a gente não sai daqui hoje. Eu tenho fé em Deus que a gente quer sair, né? Vocês querem ir para casa, eu quero ir para casa, né? Todo mundo, né? A não ser que a gente queira ficar aqui fazer uma vigília, esperar Jesus voltar, também não tem problema não. Mas como é muito tempo, aliás, como é muita coisa e pouco tempo,
A gente vai ver esses textos por cima e a gente vai dar uma passeada. Hoje vocês vão ver eu dando aula de história. Hoje vocês não vão ver a Maeli pregadora, vocês vão ver a Maeli professora, tá bom? Qualquer coisa, você se inscreve, arrasta para cima e me chama no curso. E nós vamos ver alguns conceitos, então eu não vou entrar muito na filosofia, porque eu sei que muitos irmãos aqui não têm ainda um conhecimento prévio, filosófico, para eu estar entrando em conceitos muito pesados. Então, qual é a intenção aqui? A intenção é que você saia daqui entendendo o porquê que é importante a gente entender a Trindade, entender o que a igreja fez ao longo dos séculos para afirmar essa verdade bíblica, ok? Se você sair daqui sabendo disso e aplicando o porquê que é importante conhecer tudo isso, o que é que ela vai implicar no seu cotidiano, se você conseguir aprender isso, para mim, ó, como diz meu irmão, fechou o painel, tá tudo ok. Amém? Então a gente vai orar e a gente vai começar. Curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus, Pai, nós somos tão pequenos diante de Ti, Pai Santo, diante da Tua igreja, Pai, dos séculos que se passaram, dos pais da igreja, nós somos tão pequenos diante de um Deus tão santo, ó Deus, tão inalcançável, meu Pai. E nós clamamos a Ti hoje, que a Tua palavra, que a história da Tua igreja, Senhor, faça soar em nossos corações a certeza de que nós pertencemos a um Deus santo, alto, e que o Senhor é relacional, cheio de amor, bondade, e que não há outro Deus senão o Senhor. Fala com a Tua igreja hoje, Pai, como o Senhor tem falado durante os séculos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler nosso texto. Passa aí. O nosso texto se encontra em Mateus capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 17. Abra sua Bíblia, marque aí. Você já com certeza leu esse texto, é óbvio, né? É um texto muito conhecido, é o texto do batismo de Jesus. E aí você pensa assim, mas aí nós vemos já a Trindade explícita, pode acabar por aí. Se você quisesse falar sobre a Trindade, biblicamente, você podia ler esse texto aqui e não precisava você fazer mais nada. Nenhum outro conceito filosófico, está aí. A Trindade, biblicamente, está aqui. Pronto, explicou tudo. Esse versículo aqui, ele explica tudo. E é por isso que eu escolhi ele. É claro que há outras questões, mas como eu disse, para a gente não se ater a esses detalhes, hoje, a gente vai iniciar com esse que já é um resumão do que a gente precisa aprender hoje. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 16 e 17. Tá certo? Tá certo. Diz assim: depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E a voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ok? Então vamos lá. Por que eu escolhi essa passagem? Como eu disse, ela é um resumo daquilo que nós podemos entender hoje como o conceito do que é a Trindade. Você com certeza já parou para pensar que Deus é um, mas é três? Nisso, sua mente começa a dar um nó. E aí a gente começa, não me diga que você nunca fez, não, porque você fez, a tentar conceituar como é esse Deus. E nós já ouvimos muito, eu já ouvi muito. A questão é o seguinte, mas Eli é muito simples. No Velho Testamento, Deus se revela como Pai. No Novo Testamento, Ele se revela como Filho. E durante a igreja, Ele se revela como Espírito Santo. E aí você pensa, ok, fechou o painel, é isso daí mesmo. Pronto, Trindade, é isso. Só que aí a nossa mente, entenda, eu e você somos feitos para categorizar as coisas, dividir as coisas dentro de uma caixa e dizer, essa coisa aqui é desse jeito. E se ela não consegue se encaixar nas suas caixinhas, você dá tilt. Ok? Nós somos cartesianos. Nós somos assim, um é um mais um é dois. Aí vem a Bíblia e diz que um mais um não é três, é um. Aí você fica, não está batendo isso aí. Então, antes de entendermos
realmente o que é a Trindade, biblicamente falando, como Deus se revela na sua palavra, a primeira coisa é, você nunca vai conseguir pegar uma analogia, uma metáfora, algum símbolo que consiga expressar o que é a Trindade em sua perfeição, em sua plenitude. Não dá. Primeira coisa, comece entendendo essa coisa. Você e eu, o mundo inteiro, meu povo, foi séculos. Não foi 2 anos, não. Não foi 2 pessoas que tentaram conceituar a Trindade. Não foi, não. Foi séculos, séculos, tentando entender o que é a Trindade. Não pense que vai se levantar agora, você, um Einstein, e vai dizer, eu entendi. É porque eu não tinha nascido ainda, mas eu entendi. Você não vai conseguir. Não tem como. Por quê? Porque Deus é transcendente. E a gente não vai entrar aqui nas relações catafáticas, apofáticas, porque se eu for falar isso aqui, você sai daqui achando que eu já estou falando em língua. Mas a questão é que é o seguinte, a nossa linguagem, a forma como nós falamos, ela é limitada e ela não consegue expressar o ser perfeito e pleno de Deus, muito menos a Trindade. Quando nós falamos dos atributos de Deus, nós falamos que eles são supremos, eles estão acima da nossa capacidade de entender ou de conceituar esse atributo. Seja a bondade, seja a justiça, o amor, sempre há uma perfeição e algo transcendente que você não vai conseguir alcançar. A Trindade, ela desfragmenta você. Meus irmãos, um parêntese aqui. Quando eu fui começar, eu digo, pronto, acabou, Ismaeli, tem mais não. Mamãe, o Thanos, Deus tinha feito assim, e eu me desmanchei todinha. Eu disse, mamãe, pode me juntar aí dos cacos, que não existe mais Ismaeli. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com a Trindade, nós entendemos a santidade de Deus, o amor de Deus, nós entendemos a perfeição de Deus e o quanto Ele é supremo, transcendente, maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Então, por que desse texto? Nesse texto, nós temos o cerne da Trindade. A Trindade é uma relação. Agostinho, que a gente vai ver mais tarde, por último, o último de todos é Agostinho, ele fala que essa relação é a relação do amado, do amante, do amado e o amor. E aqui nesse texto nós temos assim, assim, Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e se viu o Espírito de Deus em forma de pomba. O filho estava sendo batizado, o Espírito desceu do céu e nós temos uma voz que é a voz do Pai. E ele diz, isso aqui é lindo, 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 lindo. Ele diz, então a voz do céu disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele é amado, amado. Essa palavra amado aí vai ser utilizada depois para expressar justamente isso, que na eternidade, algumas pessoas dizem assim, Deus criou o mundo porque Ele estava necessitando se relacionar com alguém, porque Ele estava sozinho na eternidade, o que não é verdade. Por quê? Porque na Trindade há uma relação de amor, em que o Pai ama o Filho, e ao Espírito Santo, e ao Pai. E eles vivem em uma relação eterna. Então não há necessidade de Deus criar. Mas Deus é criador e puro amor. E essa expressão se dá na criação. E isso aqui é justamente a criação. O Evangelho de Mateus, ele não está ali por acaso como o primeiro, não. Ele quer remeter realmente ao Gênesis. Aqui está a Trindade. Aqui está a Trindade. Assim como em Gênesis 1:1 e João também no capítulo 1, em que a Trindade estava no início de tudo e havia amor e relação um para com o outro, de glória eterna, assim também está esse texto aqui, mostrando uma relação. Agora não é mais um novo céu sendo criado, mas o reino de Deus sendo implantado. Aqui é o início de tudo, na relação que há e no amor que há na Trindade. É por isso que é importante estudar a Trindade. Então, nós vamos agora passear por alguns conceitos. Amém? Entendendo que a grandeza de Deus, entendendo que nós não conseguimos conceituar linguisticamente a Trindade. Se você ouvir assim, mas a Trindade é como o sol, né? Que houve então também
uma tentativa de colocar, conceituar a Trindade como sendo o Sol, em que a luz é o Espírito Santo, os raios é Cristo, e aí você vai separando categorias, mas é uma coisa só, o Sol é uma coisa só, mas não é bem assim. Qualquer metáfora ou linguagem que você tente explicar vai ficar muito aquém daquilo que realmente é. Entendendo tudo isso, vamos para uma historinha aí, passa aí. Agostinho, que é o cara, né, que eu vou me basear aqui, se alguém é contra Agostinho, desculpa, sorry, mas eu estou com ele. Ele diz que, em verdade te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano nesse pequeno buraco na areia do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus. A historinha de Agostinho é o seguinte: Agostinho, final lá do século V, 4, 5, ele tem um tratado, uma obra sobre a Trindade, maravilhosa, muito densa, que eu não sou capaz de falar tudo. E ele diz o seguinte, que ele tentou, né, explicar a Trindade. Ele é um desses pais da igreja aí, um desses teólogos que vai tentar explicar a Trindade. E ele teve um sonho. Nesse sonho, ele andava pela praia e via uma criança tentando colocar a água do mar dentro de um buraco. E ele andou várias vezes, foi para lá, foi para o outro, lá para o outro. Aí ele parou e disse: meu filho, o que você está tentando fazer? Eu estou querendo colocar aquela água lá do mar aqui dentro desse buraco. Ele disse: isso é absurdo, você não vai conseguir botar. E dizendo Agostinho, na história de Agostinho, Agostinho sonhou isso aí. Ele disse que o menino se transformou num anjo. Uf, anjo, asinhas. E ele disse numa voz angelical, ele disse isso: em verdade te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano neste pequeno buraco na areia do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus. E Agostinho foi um que chegou mais próximo daquilo que nós entendemos como a Trindade. Continuando. Vamos lá. Quais são os pontos que nós vamos ver hoje? Sim, isso foi só uma introdução. Você pensa que o negócio aqui, rapaz, isso aqui vai dar pano para manga, viu? Se eu terminar hoje, é porque Deus quer mesmo. Que é muita coisa. A gente vai ter algumas perguntas e respostas que a gente precisa entender. A primeira coisa é, o que é, né? Pode passar, Vivi. O que todos os conceitos sobre monoteísmo, panteísmo, politeísmo, o que não é a Trindade e o que é que nós acreditamos, ok? Então vamos lá. No Antigo Testamento, a gente tem essa ideia de monoteísmo a partir da Bíblia do Antigo Testamento. Nós temos um clássico, e eu quero que você pegue esse versículo agora, marque com um carvão, um batom, com qualquer coisa, um marca-texto. Vá até Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Nós temos o Deus se revelando a Moisés, o Deus de Abraão se revelando a Moisés e falando quem ele é. E a partir daí, desse texto bíblico, nós vamos ter então a primeira revelação de Deus sobre quem ele é. No sentido de dizer, olha, eu sou esse Deus, eu tenho esse nome, eu sou o que eu sou, né? Então, vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Acharam? Amém? Irmão, se eu estiver falando muito rápido, assim, você levanta a mão e diz, peraí, o boi, pronto. Pronto? Amém, né? Então, vamos lá. Diz assim, vamos começar do 13, que ele diz, então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Deus disse então a Moisés, eu sou o que eu sou. Assim responderás aos israelitas, o eu sou me enviou a vós. Talvez você não saiba, mas quando ele diz isso, eu quero que você marque esse versículo. Quando Deus se revela a Moisés, ele fala, eu sou o que eu sou. Eu sou. Essa palavrazinha aí, ela vai se repetir lá em João capítulo 1, quando ele diz que Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse aí, esse eu sou aí, é justamente apontando que Cristo é Deus, que vai gerar um problema grande ao longo dos séculos. Então, nós temos no Antigo Testamento a manifestação, a revelação de Deus, dizendo que Ele é um único Deus. Do capítulo 40 até o capítulo 55 de Isaías, nós temos Deus falando ao seu povo de que Ele é um só Deus. Ele é o único Deus. Alguns vão utilizar essas passagens para dizer que Deus é apenas um, não três, mas um só. Que não existe três pessoas.
E muitos vão utilizar esses textos para realmente erguer as suas ideias e os seus conceitos heréticos com esses textos. Mas a questão é que nós temos que entender que nós somos, sim, monoteístas. Nós adoramos a um único Deus, mas ele se revela em 3 pessoas, ou pelo menos é uma essência com 3 personalidades. E nós temos então no Novo Testamento a revelação, nós passamos a conhecer que esse único Deus, ele é também Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos ver isso aqui no texto de Mateus 3,16 que nós lemos, em que nós temos o batismo de Jesus, o Filho sendo revelado, o Filho sendo batizado. Nós temos a voz do Pai rompendo os céus, dizendo que Ele é o Filho amado. E nós temos o Espírito Santo também em cena. Ou seja, a Bíblia aponta, sim, ela já vem dizendo o que foi discutido durante séculos, que é um só Deus, uma só essência e 3 pessoas. Eu quero que você grave isso na sua mente. É uma só essência, um só Deus e 3 pessoas, a mesma essência. Então, no decorrer da história da igreja, a gente vai ter algumas controvérsias. Antes da gente entender essas controvérsias, eu quero que a gente passe aqui por alguns conceitos que a gente acaba, mesmo sendo cristão, mesmo entendendo tudo isso, você com certeza já viu, já leu Gênesis, você já sabia que Deus era o que era, Ele é o eu sou, você já tinha visto que a Trindade se revela no Novo Testamento, porém, nós como não conseguimos categorizar isso filosoficamente, cognitivamente, porque nós somos limitados, a gente acaba entrando em alguns erros, muitos erros, que ao longo da história também permeiam a história da igreja e também outros povos. Vivi, passe aí. A gente tem o panteísmo, que diz que... É o panteísmo? É isso. Né? A gente tem o panteísmo, que é a noção de que Deus é a totalidade das coisas. Né? Então, tudo é Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus. Tudo, Ele está em tudo. Ele se revela em tudo. Já conheci gente, né? Mais hippie. Então, Deus está em tudo. Deus está na água, Deus está no mar. E aí você vê tudo em Deus. E essa pessoa, ela não consegue entender que Deus é pessoal. Deus é pessoal, Ele é relacional. Entenda, Deus é pessoal, Ele é relacional, Ele quer se relacionar, Ele é uma pessoa. Então, o panteísmo, ele nega isso. Ele fala que esse Deus, essa entidade, essa deidade, essa divindade, ela está em tudo. Está em tudo. A gente tem o paneteísmo, que eu não vou explicar. A gente tem o politeísmo. O politeísmo é o quê? Há vários deuses. Né? Não há só um Deus. O poli é justamente isso, que há mais de um Deus. E cada um exerce aí a sua função. Né? Nós não somos politeístas. Nós não somos. Por quê? Muitos diziam que o cristianismo ele era triteísta. O que era o triteísmo? É que eram 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não é assim. Nós somos monoteístas. Uma essência só. Uma essência só, um Deus só. 3 pessoas. O politeísmo é justamente isso. Vários deuses, cada um tem a sua função e são separados. São deuses diferentes, essências diferentes. Passe aí. Nós temos a teologia do progresso, na verdade. Nós temos o monoteísmo não trinitariano, que é justamente, aí a gente vai ver no judaísmo, né? Em que ele é só Pai, ele é só Deus, ele é só Deus, é só o monarca, que a gente vai ver também no monarquianismo. E nós temos o que nós acreditamos, que é o monoteísmo trinitariano, ou seja, um só Deus, essência e 3 pessoas. Então, quando perguntarem para você no que você acredita, você vai dizer: eu sou monoteísta trinitariano. Aí você diz: eu não vou conseguir dizer isso aí na hora. Não precisa mesmo, é só para saber. Vocês estão entendendo? Deu para entender? Todo o conceitozinho, bonitinho? Ok, isso aqui vai engrossar. Isso aqui vai ficar complicado. Tá bonitinho agora, tá tudo ali explicadinho. Daqui a pouco vamos começar a pegar um cabelo do outro, puxar o cabelo do outro, né? Começar o balaio de gato aqui. Passe aí. O que é então esse Deus trinitário? Essa palavra, trindade, né? Ela foi usada pelo Tertuliano, do século 2 e 3. O Tertuliano, um dos pais da igreja. Para quem não sabe, pessoal, é o seguinte. A igreja foi fundada, né?
A gente tem Atos aí. E depois disso, a igreja passou por muitas perseguições. Surgiram pessoas intelectuais, filósofos, pessoas de Deus mesmo, que estudavam as Escrituras, que já se debruçavam com as verdades bíblicas, e elas passaram a conceituar, categorizar, organizar a fé cristã. No que a igreja acredita? Né? Como é que a igreja é organizada? Quem é Deus? Cristo era Deus também? E o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E essas pessoas, estudiosos, homens piedosos, são chamados de pais da igreja. E os pais da igreja, que a gente vai conhecer por cima aqui, alguns conceituaram. E o Tertuliano, foi um dos primeiros a usar, pelo menos nas obras achadas, né? Ele foi o primeiro a usar esse termo de trinitas, que Deus é triuno. Ele é três e ele é um. Ele é três pessoas e uma essência. Então, ele vai passar a utilizar não apenas o nome trinitas, que é trindade. Trinitas é trindade, que é três. Mas também uma outra palavrinha chamada persona, ou seja, três pessoas. E isso vai dar uma brigazinha bonitinha, por conta dessa persona aí, que só quem vai conceituar muito bem é Agostinho. Então, o que é o Deus trinitário? A doutrina, preste atenção, a trindade, ela é uma doutrina, ela é um conjunto de premissas, de argumentos, de versículos, de tudo isso, organizado, bonitinho, dizendo que Deus é um somente em três pessoas. Então, quando você ouvir falar sobre trindade, trindade é uma doutrina, ok? Então, o Deus trinitário, a doutrina cristã da trindade, que vem do latim trinitas, né? Que é tríplice, três, afirma que Deus é um Deus e existe na forma de três pessoas coeternas. Preste atenção aí na palavrazinha, coeternas. O que quer dizer isso? Que todas as três são eternas. Elas não têm começo, nem fim. Elas não foram criadas. Apesar de termos Pai, Filho e Espírito Santo, todas as três são eternas, coeternas, consubstanciais, da mesma substância, da mesma essência. O Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. As três pessoas são distintas. Eu não vou entrar nos distintas, porque é muita coisa, mas são distintas. Cada uma tem a sua função. Mas são uma substância, essência ou natureza, que é o homógeos, né? Que a gente também não vai entrar nessas questões aí. Nesse contexto, é uma natureza, é o que alguém é, enquanto uma pessoa é quem e alguém. Essa questão de pessoa aí é de intelecto, que a gente vai ver em Agostinho. Essa pessoa que pensa, essa pessoa que tem consciência, ok? Que é diferente da persona do latim, que é a de personagem, que muitos vão alegar sobre isso também, mas enfim, vamos lá. Então, sabendo disso, que nós somos monoteístas trinitarianos, e sabendo o que é essa doutrina trinitária, resumindo, nós somos monoteístas trinitarianos, que acreditamos que Deus é um, e três pessoas, ok? Isso é uma doutrina em que defende que Pai, Filho e Espírito Santo são consubstanciais, da mesma substância e mesma essência, ok? Todos têm a mesma essência e são coeternas, todas são eternas, não são criadas, ok? Entendendo que também são pessoas que têm consciência. Então, quando alguém diz assim, o Espírito Santo é uma força, é um vento, é só um vento. Existem muitas heresias ligadas a isso, de que o Espírito Santo é só um vento, é só uma força, mas que não é Deus. É como se fosse o vento de Deus, mas não é Deus. E não é isso. O Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus. A gente vai ver também isso. Então, por que entender isso daqui? Porque há muitos erros ligados a isso. De que não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, que o Filho não é Deus. E isso vai implicar na sua relação com Deus. Deus é relacional. Entenda isso. Talvez você já entenda isso. Um parêntese, meu povo. Todo crente sabe o que é a Trindade. Você sabia disso?
Porque você vive isso. Deus revela para você. Mesmo que você não saiba nada teologicamente, eu tenho certeza que você sabe que o que eu estou falando aqui, Deus faz na sua vida. Porque Deus é relacional. E Ele se manifesta a você em verdade. E você sabe, você entende. No fundo, você não consegue conceituar. Mas você entende o que é a Trindade. Porque um crente, um salvo de verdade, ele conhece a Deus. E ele sabe, na hora que ele está chorando, é o Espírito Santo, é o Pai consolando ali, acolhendo, e você tem a presença de Cristo. Você entende essa verdade, porque você vive essa verdade. Eu estou aqui apenas para conceituar o que você talvez não consiga ainda. Vamos lá, continuando. Próximo ponto, a gente então vai ver como foi que, ao longo da história da igreja, o povo começou a puxar os cabelos um do outro, por conta de... Está bem pequeno, mas eu quero mostrar assim mesmo para vocês. Por conta dessas questões de conceituação da Trindade, ou de Cristo, a gente vai ter muita controvérsia, a gente vai ter muita briga por conta da pessoa de Cristo. Por quê? Vai chegar um e vai dizer, não é Deus não, é só homem, não é. Não, ele pode ser uma divindade, mas ele foi criado, porque lá em Hebreus diz assim. Aí o outro vai dizer, não, mas ele obedece ao Pai porque ele é menor que o Pai e a natureza dele não é a mesma de Deus. Aí vai chegar um pai da igreja e vai dizer, é o quê? Não, está errado. A Bíblia diz isso, você está errado. Vamos fazer aqui um concílio. Quem é que me apoia? Os hereges vão para cá, a igreja vai para cá. Então, ao longo da história da igreja, a gente vai ver muita briga por conta da pessoa de Cristo, muita discussão por conta da pessoa de Cristo. E a gente vai ter também uma discussão por conta da divindade do Espírito Santo. A gente tem pouca coisa sobre a divindade do Espírito Santo. Por quê? Não sei. Mas a gente tem pouca coisa, tá? Aprofundando mais, talvez em algumas obras em inglês, espanhol, deva ter. No português a gente tem pouquíssima coisa. Então, eu coloquei esse mapa aqui, é um mapa histórico, para a gente entender, para que você possa entender a dimensão da briga que foi, de todas as controvérsias que houve. Ó, ali tem Igreja Imperial, século IV, tá? Antes disso é o século III. Para quem não sabe, a gente está crescendo, né? A partir de depois de Cristo, você vai aumentando os séculos, né? Então, a gente tem século III, que é mais para cima, que é onde vai começar. Do século III, já tinha um cara brigando, dizendo que Cristo não era Deus. Do século III, Jesus acabou de morrer, tem uns 2 séculos ali. E a pessoa está dizendo que Cristo não era Deus. Já estava dizendo já. Não tinha nem esquentado, o negócio tinha nem esfriado. O Senhor já estava lá, subiu, acendeu, e tinha gente brigando, dizendo que ele não era Deus. Então, século III, IV, presta atenção, 3, 4, 5, vai parar bem aqui, terminando o século V, onde tem Concílio da Calcedônia, 451 depois de Cristo. A briga vai parar aí, porque a igreja, a briga, né, vai parar, porque não parou. Tem um povo aí dizendo que Jesus não é Deus, tem ainda dizendo. A briga vai parar ali, porque a igreja vai dizer, parou o negócio. Cristo é Deus, é totalmente Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então entenda, é tudo isso daí. Todo esse tempo aqui para tentar explicar o que é a Trindade. 2 séculos. É século, meu povo. 100 anos, 200, tentando explicar a Trindade. E muita briga. A igreja se levantando com a verdade. O que é muito lindo de estudar a história da igreja é que a igreja, ela sempre está prezando pela verdade bíblica. Ela sempre está lutando para que a verdade seja explicada, seja defendida, seja conceituada. Isso é lindo. A noiva brigando pelo seu noivo, se posicionando. Isso é muito lindo, muito lindo. Então, vamos lá. Vivi, pode passar. É possível progredir na compreensão da doutrina da Trindade, discernindo o que ela não é. Porque já que eu não consigo conceituar logicamente o que é a Trindade, eu preciso então entender o que ela não é. Ok? Então a gente só pode entender o que ela é, entendendo o que ela não é. E isso vai depender da história da igreja. Pode passar. Vamos lá. Final do século III. Adoro esse slide. Cuidado. Final do século III. O que vai acontecer? Vai surgir um povo chamado monarquianista. Né?
E os monarquianistas, ele vai ter o modalismo, que é o sabelianismo, e vai ter também o adocismo. Mas a gente não vai falar do adocismo aqui, a gente vai falar apenas dos monarquistas e modalistas, que são também os sabelianos, né? Sabelianistas. O que é o monarquismo? Como é algumas vezes chamado monarquismo ou monarquianismo também, é uma série de crenças que enfatizam a unidade absoluta de Deus, ou seja, é um só Deus. A crença conflita, né? Tem um conflito então com a doutrina da Trindade, que vê Deus como uma unidade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E o monarquismo por si não é uma doutrina completa, tá? Ele vai ter aí as suas divisões. Mas, em gênero, decorre algumas espécies doutrinárias. Há basicamente dois modelos de monarquistas, né? Que é o modalismo ou sabelianismo, que é justamente esse que a gente vai ver aqui, que é o seguinte: ele considera que Deus seja sim uma pessoa, mas manifestando-se e operando em diferentes modos. Lembra que eu comecei dizendo que muitos de nós já entendeu assim, ó, no Velho Testamento ele se revelava como Pai, e somente como Pai. No Novo, somente como Filho, e agora nós temos o Espírito Santo, como se o Filho não existisse, não se revelasse a nós agora, ou como se não houvesse a presença do Espírito Santo no Velho Testamento. Então o modalismo ou sabelianismo vai dizer que ele se revela de modos diferentes, ok? E não é assim, não é por modos diferentes. Deus ele se revela como um todo, em Pai, Filho e Espírito Santo, de uma vez. Ele não precisa trocar. Ele é o que ele é. Lembre-se, o eu sou. Ele é o que ele é. Ele não precisa trocar o que ele é por outra coisa. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma só essência. Então o modalismo dizia o que? Não, ele é um, mas ele se revela de modos diferentes. E aí vem uma questãozinha da persona que eu falei. Alguns entendiam porque a palavra persona vinha do latim e de uma prática utilizada no teatro romano, que era de pegar uma máscara e colocar no rosto. E aí agora ele era o vilão, ele colocava uma máscara, mas era o mesmo ator. E aí no próximo ato ele botava uma outra máscara e ele era agora o mocinho, mas era o mesmo ator. Ou então ele ia para o terceiro ato, colocava uma outra máscara e aí agora ele não era mais o vilão nem o mocinho, ele era a mocinha, não sei. E aí em modos diferentes ele ia se revelando, e não é assim. Não é dessa forma. São pessoas com consciência. Essa persona aí é consciência. E aí, então, nós vamos ter uma luta, desde o século III da história da igreja, contra o monarquianismo. Para completar, vai vir um cara. Rapaz, pense, você sabe o que é cururu? Cururu é assim. Você tange o cururu, irmã Terezinha, ele volta. Eu estou dizendo isso porque eu quero que vocês entendam. O cara é chamado de ário. O arianismo vai chegar na igreja. Ele já estava no século III, já tinha alguns pensamentos já sobre o arianismo já. Só que no século IV ele vai ganhar força. E é no século IV que a gente vai ter aí o Constantino se convertendo ao cristianismo. Aí o Constantino puxa a faca. Gosto de Constantino. O ário vai chegar dizendo o seguinte: vamos para o arianismo, né? Coloquei aqui o arianismo? Não, mas vamos aqui para o arianismo. O ário vai dizer o seguinte: tá bom, Cristo pode ser até Deus, pode ser uma divindade, ok? Mas ele é criado, ele tem um início, ele não é Deus, ele é criado. E o ário vai ganhar muita gente. Muita gente. A igreja, ela vai parar de ser perseguida, porque Constantino vai se converter ao cristianismo. A gente vai ter aí, né, o edito lá de Constantino. Vai dizer, ó, parou a perseguição, agora eu sou cristão, me converti, estou na igreja, sou dos caras. Parou isso aí. Parou com a bagunça. E aí o ário vai convencer muita gente de que Cristo não é Deus. E ele é criado. Baseado em quê, Maeli? Que o homem vai fazer isso? Baseado em quê? Bora lá para Hebreus, bora. Bora para Hebreus. Abra em Hebreus. Cadê Hebreus? Hebreus capítulo 1.
Aí você vai começar a dar os nó na cabeça aí, viu? Vai ter um nozinho. Hebreus capítulo 1, versículo 4, 5 e 6, diz assim: tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Todos acharam, né? 5. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez: eu lhe serei pai e ele será meu filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ário vai pegar essa passagem aqui e vai dizer: Cristo pode até ser divino, mas ele não é a mesma essência que Deus. Ele é criado, ele é uma criatura. E aí, os pais da igreja vão dizer: tá doidão, Ário tá doidão, esse homem tá ficando doido. O que é que nós vamos fazer? Ário estava dominando Alexandria. Ário estava dominando a igreja. Muitos grupos estavam realmente acreditando em Ário e estava crescendo. E estava dividindo a igreja. A igreja, presta atenção, a igreja tinha acabado de ser perseguida. Constantino se converte, reúne todo mundo. É agora, é nossa vez. Nós somos a igreja. O Estado está ali nos apoiando, temos proteção. De repente, Ário aparece e diz: não, vamos dividir isso aí. Porque Cristo não é Deus, não. E ele é criado. Então, um cara chamado Atanásio. Esse nome é lindo. Meu filho. Eu já é um filho, um dia vai ser Atanásio. Atanásio Júnior não, porque tem que ter o outro Júnior. Enfim, vai ser Atanásio. Lindo Atanásio. Atanásio diz o seguinte: não, vou responder a Ário. Ário está errado, isso é uma heresia. Isso não está certo. E você diz: mas Eli, por que ele não está certo? Se a Bíblia está dizendo que Jesus, que Deus está falando aí, que o Pai está falando que o Filho foi gerado. E hoje te gerei. Eu quero que você entenda. Esse texto está falando, preste atenção, porque isso aqui é muito importante. Porque muitos, até hoje, apesar de não serem arianistas, eles defendem isso, de que Cristo é gerado, no sentido de criado, de que ele foi feito por Deus, que ele tem um início. E é mentira. Nós sabemos que lá em João, lá em João capítulo 1, ele diz: e ele estava no princípio com Deus, e ele é Deus. Então, quando nós entendemos que esse gerado aí não quer dizer que ele foi criado, o que é que ele quer dizer? O C.S. Lewis tem uma explicação fantástica, linda. Ele diz o seguinte: seu filho, você tem um filho? Você tem um filho, né? Não tem um filho não, mas eu entendo. Filho, o seu filho ele foi gerado, ok? Mas ele tem um início. Mas, preste atenção, ele é uma pessoa como você? Seu filho é uma pessoa como você? Seu filho é uma pessoa como você. Se você tivesse uma planta e dissesse: essa planta é minha filha, você gerou essa planta? Não. Por quê? Porque ela tem uma natureza, presta atenção, natureza, que a gente viu lá, doutrina da Trindade. Eles são consubstancial, a mesma natureza. Então, Jesus ele tem a mesma natureza do Pai. É isso que o C.S. Lewis explica. O termo gerado, que está em Hebreus, é para demonstrar que Cristo tem a mesma natureza de Deus. Como um filho tem a mesma natureza que você. E ele, então ele não é criado. Ele é eterno, co-eterno. O que a gente viu aqui, co-eterno, tem a mesma eternidade, ele não tem um início, ele não foi criado. E, para ser mais claro, que o próprio texto diz, olhe para o texto de novo, o vento já passou meu texto. Ele diz o seguinte, no versículo 6 ele diz: e ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz, e todos os anjos o adorem? Não. Pronto, é o versículo 4, que diz assim: tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Quem é que pode herdar alguma coisa do Pai, senão o Filho? O Filho com a mesma substância, com a mesma essência. Divino. A plantinha que você cria, e você diz que ela é sua filha, ela pode herdar alguma coisa sua e usufruir? Não. Porque ela não tem a mesma essência que você. Seu cachorro, eu tinha um cachorro, podia até ser meu filho, mas não era a mesma essência que eu. Ele não podia herdar a casa maravilhosa que nós vamos fazer, mamãe. Por quê? Porque não tem a mesma
essência. Não tem persona no sentido de consciência, autoconsciência. Então, o que Ario estava querendo dizer é o seguinte, que esse gerado, ele era criado. E aí Atanásio vai dizer, não quer dizer nada disso aí não. Quer dizer que ele é filho porque ele tem a mesma essência e ele herda todas as coisas. E é por isso que nós, quando somos adotados por Deus, nós somos co-herdeiros de Deus, juntamente com Cristo, porque nele nós herdamos todas as coisas. E a igreja é herdeira disso porque Cristo é herdeiro e ele é filho da mesma essência do Pai. Meus irmãos, quando você entende isso, você se pasma diante de Deus, você fica paralisado diante de Deus. Da beleza que é Deus compartilhar do seu amor, dessa relação da Trindade para com pecadores tão pequenos. Continuando, o Ario então vai disseminar essas heresias. E aí a gente vai ter um concílio, chamado Concílio de Nicéia, que vai ser chamado pelo Constantino. O Constantino vai dizer o seguinte, a galera está bagunçada. Acabei de me converter aqui, vocês já estão brigando aí por conta de uma coisa que dá para a gente acertar. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um concílio. Chama aí logo o que é um concílio? É a reunião dos bispos, né, dos episcopos, né? Eles chamam todos, os mais estudados. É o seguinte, vocês vão estudar aqui, vão me dizer o que é essa trindade aí. Se Cristo é ou não é, se o Ario está certo ou se não está certo. Vamos começar a lançar a base do que a igreja acredita. Ok, foram perseguidos, sabem a verdade, viveram com Cristo, agora vamos organizar essas ideias aqui. Chamou todo mundo, fez então um concílio, uma reunião, uma assembleia. Nem a gente faz aqui para decidir as coisas, né? É o povo lá abrir suas Bíblias, um livro grosso, uns papiros, começaram a estudar. E aí, nós temos até hoje, né, o credo niceniano de Nicéia. E o Atanásio, ele vai ser responsável por esse credo. Ele vai redigir algumas sentenças e vai dizer, olha, é assim, 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 o Ario está errado. E aí, nesse concílio lindo de Nicéia, em 325, o arianismo ele vai ser banido, vai ser dito como errado, como heresia, tá? Só que eu disse que ele é o quê? Cururu. Porque uma vez que, não importa. Ario tinha jogado veneno na comunidade cristã e estava espalhado. Mesmo com o credo niceno, a doutrina continuava ainda a reverberar, a soar. As pessoas ainda acreditavam em muitas coisas. E ele passou por uma mutação. E ele vai se espalhar no outro século, no século seguinte. Aí a gente vai ver, enquanto o arianismo, apesar de ter sido refutado no credo de Nicéia, a gente vai ter uma outra heresia, que é chamado de subordinacionismo. E nesse mesmo subordinacionismo, a gente também vai ver uma controvérsia, aliás, uma defesa, né, dos capadócios, da divindade do Espírito Santo. É aqui o único momento que a gente vê, na verdade a gente vê vários momentos, mas muito pequenos, sobre a divindade do Espírito Santo. Se foca muito na pessoa de Cristo. E aqui a gente vai ver, no ano de 350, 370, você vai ter aí a controvérsia do subordinacionismo. O que é o subordinacionismo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a gente ver o subordinacionismo. Ele é uma crença que começou no cristianismo primitivo, que afirma que o Filho e o Espírito Santo são subordinados ao Pai em natureza. Olha, presta atenção. Várias formas de subordinacionismo foram acreditadas ou condenadas até o século IV, quando o debate foi decidido contra o subordinacionismo como um elemento de controvérsia também ariana. Ou seja, Ario tinha lançado até seu veneno no subordinacionismo. Então, o cururu vem aí disfarçado de subordinacionismo. Aparece dizendo o seguinte, o que é o subordinacionismo? Há, sim, Pai, Filho e Espírito Santo, não está negando a trindade em si, mas o Filho é subordinado ao Pai, no sentido de que ele tem uma função abaixo e ele não é tão Deus quanto o Pai. E o Espírito Santo, da mesma forma, ele não é tão Deus e ele é subordinado ao Filho e também ao Pai. Em natureza, que a natureza não é a mesma, aproxima, mas não é a mesma. E a gente aprendeu aqui hoje que a trindade ela é consubstancial, ela tem a mesma substância.
Assim como seu filho é a mesma essência, aliás, é a mesma substância que você, também é um ser humano, ok? E aí, enquanto isso, os capadócios, quem são os capadócios? A gente tem o Basílio de Cesareia, a gente tem o Gregório de Nissa, e outro que eu esqueci o nome agora, o outro Gregório, dois Gregórios. Eles não estão lutando para provar também a divindade do Espírito Santo, porque o subordinacionismo vai dizer que não apenas o Filho é subordinado, mas também o Espírito Santo. É como se ele fosse menor. Há uma escala e o Espírito Santo quase não é Deus. É uma natureza ainda mais fraca. Então, os capadócios, eles vão então redigir alguns tratados, algumas defesas acerca da divindade do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é Deus e tem a mesma essência, mas é uma pessoa diferente. E aí, passa aí, Vivi. Nessa linha do tempo, ainda no século IV, a gente vai ter um concílio, o concílio de Constantinopla, que ele vai pegar o credo niceno, que foi feito lá no concílio de Niceia, e vai dizer o seguinte, ó, beleza, acreditamos nisso, nisso e nisso, bota aí também o Espírito Santo, porque os capadócios conseguiram comprovar, e aí sim, o arianismo vai ser extinto, ok? Aí o arianismo vai realmente sair de cena, para dar a cena para outras heresias, mas o arianismo, enfim, o cururu foi colocado para fora, ok? Espero que não volte. Esperamos, né? Mas tem muita história ainda, tem tanta coisa na história da igreja. Então, o concílio de Constantinopla, ele vai, então, aumentar um pouquinho mais o credo niceno, vai fechar essa questão aí, vai dizer, o arianismo, por favor, nunca mais fale em arianismo perto de mim. Não mexam mais nisso aqui. O Espírito Santo é Deus e Cristo é Deus também, ok? Vamos lá. Agora a gente vai para uma outra heresia, que surgiu também na história da igreja, chamada de monofisismo. E aí, tá, a gente está pertinho do fim, tá? Está pertinho do fim? Meu Deus. Jesus amado. Está pertinho do fim. O monofisismo, ele vai dizer que Cristo, ele tinha uma só natureza. Ele não tinha duas naturezas. Ele não podia ser o Deus e homem. Ele tinha que ser uma coisa só. E aí a gente vai ter um outro, que é o nestorianismo, o Nestório, que ele vai dizer que não, né? Não é assim. Ele tem as duas. Ele tem as duas. Mas não é completo. Não é bem completo assim. Não é 100% pessoa. Por que você não é um animal? Porque você tem autoconsciência. Eu não vou nem usar o descarte aqui, não. Penso logo existe, não. Mas você é uma pessoa porque você tem autoconsciência. Você tem uma consciência. Então, o que é a Trindade? A Trindade é Deus em uma única essência, mais três pessoas, três conscientes, e o Espírito Santo é o amor que envolve. Edvígios, volta lá para o começo, lá para o primeiro texto. Pode ir. Pode ir, pronto. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. A demonstração do amor de Deus é que o Espírito Santo desce sobre o Filho, pousa em seu ombro e revela o seu amor. Pai, Filho e Espírito Santo, em uma relação linda de amor, desde a eternidade. Uma essência, três pessoas, eternas, da mesma natureza. Isso é a Trindade. Pode caber na pregação? Não, não pode. Tinha que ser duas, três, a eternidade para a gente conhecer a Trindade. E é por isso que a gente vai para o céu, para conhecer eternamente ela. Amém? O que implica? Vamos lá para o último e a gente vai orar, porque senão ninguém vai se embora hoje não. Deus é comunidade. Por que eu preciso aprender sobre a Trindade? Porque a Trindade é relacional. Quando eu entendo que Deus, ele é um, mas ele é trino, ele é diverso. Há diversidade em Deus. É por isso que o maior mandamento é amar o Pai, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma relação em que você ama a Deus e reflete no seu próximo. A Trindade, Deus é comunidade.
Porque o amor de Deus, ele é eterno. E é por isso que nós amamos um ao outro. É por isso que nós temos que estar em comunhão. Nós precisamos de uma igreja para nos congregarmos. Quando nós entendemos isso, nós passamos a enxergar a nossa vida dentro da igreja de uma outra forma. Entender a Trindade não é apenas por conta da teologia. É o seu cotidiano. Entender que as pessoas têm outra visão diferente da sua, mas que é um ser humano como você. A Trindade está ligada a tudo isso. Não apenas para entender a história da igreja, mas também quem é o seu Deus. Vai refletir na sua adoração, no seu relacionamento com Deus, porque Deus é relacional. Amém? Vamos orar para encerrar. Santo Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te reconhecer, ó Pai, como o único Deus verdadeiro. Nós queremos, ó Deus, te adorar por aquilo que o Senhor é e como o Senhor tem se revelado ao longo da história, Pai, para o teu povo. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Nós possamos sair daqui entendendo, ó Deus, e nos relacionando contigo. Não apenas pelos conceitos expostos, ou pela história em si, mas por aquilo que o Senhor tem revelado a nós no nosso cotidiano, na nossa relação contigo, Pai. E que nós possamos tratar o nosso próximo, ó Deus, em amor. Em nome de Jesus. Amém.